Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, então, conforme combinado, hoje é a nossa segunda aula do curso de análise combinatória. Na nossa primeira aula, essa que está aparecendo aqui acima, eu trouxe para vocês o conceito de fatorial. E aí o conceito de fatorial ele é importante no decorrer desse conteúdo. Vocês vão ver que alguns agrupamentos que a gente for realizar dentro da análise combinatória vai ser necessário que você conheça, que você saiba trabalhar com o fatorial. Então, para você que está se preparando para o Enem, para você que está se preparando para concursos públicos, fica aqui, não perde essa aula, acompanha desde a nossa primeira aula do curso de análise combinatória o conceito de fatorial para que você fixe bem essa ideia. Antes de iniciar essa aula, deixa eu pedir para vocês, se inscrevam no canal, dá um like nesse vídeo, tá? Só assim vocês vão me ajudar bastante a produzir mais e mais materiais. Então vamos lá, pessoal. Eu trago para vocês hoje um tipo de agrupamento que a gente faz dentro da análise combinatória. E aí muitos alunos me perguntam, é muito comum quando eu estou em sala de aula, os alunos perguntarem: Ô Felipe, para que eu uso a análise combinatória? Qual é o ramo do conhecimento científico que se utiliza da análise combinatória? A análise combinatória, pessoal, é um ramo da matemática que vai se preocupar justamente com isso aqui, que está grifado. Ele vai se preocupar com técnicas de contagem de agrupamentos, que podem ser feitos com elementos de um conjunto qualquer. E aí esses tipos de agrupamentos que nós temos, eles vão ser de dois tipos. Os agrupamentos em que a gente leva em consideração a ordem dos elementos, tá bom? Eu quero fazer vamos supor que eu tenha 10 pessoas e quero formar duplas. E aí essas duplas eu quero que seja composta sempre por um menino. Então veja que eu estou estabelecendo um critério, estou estabelecendo uma ordem. Então o primeiro tipo de agrupamento é esse. E o outro tipo de agrupamento é quando a ordem é irrelevante, ou seja, quando eu não me preocupo com a ordem. Então, que fique claro isso. Nós temos os agrupamentos em que a ordem importa e os agrupamentos onde a ordem não vai importar. E aí, eu trago para vocês hoje o princípio fundamental da contagem. Perceba que eu tenho aqui 3 cidades. Um problema inicial é esse. Imagina que eu tenha 3 cidades aqui. A cidade A, a cidade B e a cidade C. Eu tenho 3 caminhos para sair de A até B e 2 caminhos para sair de B até C. A pergunta que eu faço para vocês é: de quantas formas diferentes a gente pode sair de A para C passando pela cidade B? Então vamos fazer assim, pessoal. Perceba que eu tenho aqui 3 caminhos diferentes. Eu vou chamar aqui de caminho 1, aqui de caminho 2, aqui de caminho 3, e aqui eu vou chamar de caminho X e de caminho Y. Os tipos de caminho, ou seja, os caminhos que eu tenho para sair de A até B, são caminhos diferentes. Uma coisa é eu sair pelo caminho 1, outra coisa é sair pelo caminho 2 e outra coisa é eu sair pelo caminho 3. Então, como é que a gente pode fazer esses tipos de caminhos que eu estou querendo? Como eu havia dito, aqui eu tenho 1, 2 e 3. Aqui eu tenho um caminho X e Y. Perceba que se eu saio da cidade A para a cidade B pelo caminho 1, chegando em B para ir até C, eu tenho o caminho X, mas eu posso pegar o caminho 1 e escolher o caminho Y para ir para a cidade C, saindo de B. Perceba que agora eu tenho esse outro possível caminho aqui, né? Essa possibilidade. Se eu saio de A até B pelo caminho 2, chegando em B eu posso pegar o caminho X ou o caminho Y. Então eu tenho o caminho 2X e o caminho 2Y. Entenda essa nomenclatura aqui, 2X, o nome dos caminhos que eu dei, tá bom? E aí, o outro tipo de agrupamento que eu posso ter é esse, Se eu saio pelo caminho 3 de A até B, chegando em B, eu posso escolher o caminho X ou posso escolher o caminho Y. Então a pergunta era o total de caminhos que eu posso fazer para sair de A até B. Ou seja, eu tenho 6 caminhos diferentes.
Perceba que esse 6, pessoal, eu poderia, já que a questão que eu pedi para vocês, deixa eu voltar aqui, é a quantidade, né? Com quantos caminhos eu posso ter. A quantidade é justamente o resultado da multiplicação do número de caminhos que eu tenho de A até B com o número de caminhos que eu tenho de B até C. Ou seja, 3 vezes 2, isso dá 6 caminhos diferentes. Então esse problema é um problema inicial do princípio fundamental da contagem que nos diz o seguinte, o princípio fundamental da contagem, ele nos garante que se uma ação é composta de 2 etapas, 2 ou mais, tá? Mas aqui eu trago para vocês com 2 etapas, sendo que a primeira etapa eu tenho M modos diferentes de se realizar e que a partir desta a segunda pode ser feita de N modos diferentes. Então o total de possibilidades que eu tenho é M vezes N. Perceba que aqui foi justamente isso, ó. Para eu sair de A até B, eu tenho 3 caminhos diferentes. E para eu sair de B até C, eu tenho 2 caminhos diferentes. Então o total de possibilidades é 3 vezes 2. Claro que aqui eu estou dizendo 2 etapas sucessivas, mas a gente pode estender isso a mais de 2 etapas, tá? Pode ser 2, 3, 4, quantas etapas o problema lhe der. Então vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Eu digo que uma pessoa deseja formar um conjunto composto por calça e blusa para se vestir. Se ela dispõe de 6 calças e 10 blusas para escolher, de quantos modos podemos formar esse conjunto? Então, pessoal, eu poderia pensar assim, né? Ó, se a pessoa tem 6 calças e 10 blusas, eu tenho a calça 1, calça 2, calça 3, calça 4, calça 5 e calça 6. E aí eu tenho 10 blusas, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 e B10. Bem, se eu quero montar conjuntos com esta ordem, calça e blusa, eu tenho um conjunto aqui que é C1B1, não é isso? Que é diferente do conjunto C1B2, a calça 1 com a camisa 2, né? Que é diferente de C1B3. E assim eu vou estendendo essa árvore de possibilidades. Eu poderia olhar aqui também, ó, C2B1, C2B2 e C2B3 e prolongar essa árvore de possibilidades. Então aqui, pessoal, é uma aplicação clássica do princípio fundamental da contagem. Se eu tenho 6 blusas e 10, se eu tenho 6 calças e 10 blusas, o total de combinações que essa pessoa vai poder formar vai ser 6 vezes 10. Então eu tenho 60 conjuntos calça e blusa diferentes. Tudo bem? Olha esse outro caso aqui, tá? Um problema que a gente costuma chamar de problema clássico dentro da análise combinatória. Eu quero saber com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, quantos números naturais de 3 algarismos nós podemos formar. E aí eu quero deixar claro para vocês uma coisa. Olha só. Então, uma coisa que eu quero falar para vocês aqui, antes de resolver propriamente dita a questão, é diferenciar algarismo de número. Tá certo? Algarismo, pessoal, é a quantidade de algarismo, a quantidade de dígito que nós temos no nosso sistema de numeração. E aí a gente tem esses 10 algarismos aí, né? De 0 até 9. Perceba que o nosso sistema de numeração, ele é um sistema que a gente chama de posicional. Quando eu tenho o número 428, perceba que o número 428 ele é composto pelo algarismo 4, pelo algarismo 2 e pelo algarismo 8. Só que o fato dele ser posicional, ele está indicando que o 8 aqui representa uma quantidade. Esse 2 que aqui está representa outra unidade, que no caso é 20. E esse 4 que aqui está representa 400.
Então a posição desses algarismos está indicando a quantidade, a cardinalidade que ele faz parte, a cardinalidade que ele expressa. Então você sabe que num número qualquer, no número de 3 algarismos, nós temos as seguintes posições. Nós temos unidade, dezena e centena. Nosso sistema é posicional. Centena, dezena e unidade. Beleza? Claro que é considerando um número de 3 algarismos. Então vamos pensar junto aqui comigo. Ó. Se eu quero montar números que tenham 3 algarismos, você tem que pensar que um número que tem 3 algarismos, ele tem essa ordem aqui, não é? Unidade, dezena e centena. Perceba que o enunciado da questão está querendo saber quantos números naturais eu posso formar. Então, se eu tenho um conjunto que possui 5 algarismos, né? 1, 2, 3, 4 e 5, um desses 5 vai poder aparecer aqui. E aí, como eu não estabeleço nenhum critério, o critério que eu digo é que eu não estou dizendo que eles devem ser diferentes. Então, o número que vai aparecer aqui na unidade, ele também vai poder aparecer na dezena. Então, um dos 5 vai poder aparecer aqui. A mesma coisa vai acontecer para a centena. Então, um dos 5 vai poder aparecer aqui. Então, o total de possibilidades é justamente essa, 5 ao cubo. 5 ao cubo é 5, vezes 5, vezes 5, que dá 125. Beleza? Agora vamos pensar assim, vamos ficar dentro desse problema. Se eu coloco aqui, ó, quantos números naturais de 3 algarismos distintos eu posso formar, aí eu estou estabelecendo uma ordem. Mesma coisa, centena, dezena e unidade. Um dos 5 algarismos vai poder aparecer aqui na casa da unidade. Só que o camarada, o número que aparece aqui na unidade, ele não vai poder aparecer na dezena. Por exemplo, se eu coloco 1 aqui, né, o algarismo 1, ele está lá na unidade, ele não pode aparecer na dezena. Então, como eu já tenho um cara que aparece aqui na unidade, me restam 4 números, 4 algarismos para a casa da dezena. E aí, para a casa da centena, só me restam quanto? 3. Então, o total de possibilidades de números distintos, tá? Que fique claro isso. Vai ser 3 vezes 4 vezes 5, né? Que está quanto? Ó, 12 vezes 5, isso dá 60. Então toma cuidado nessas questões de análise combinatória, tá bom? Principalmente envolvendo esse princípio fundamental da contagem, que o enunciado da questão ele vai condicionar o seu processo de cálculo. Tudo bem? Vamos ver esse caso aqui, olha só essa questão que interessante. Eu digo assim, uma das máquinas caça-níqueis disponíveis num cassino do navio está representada na imagem abaixo. Ela possui 3 figuras diferentes, que é uma estrela, um fruto e um sino. Quando a alavanca for abaixada, as figuras giram até parar. E se as 2 figuras visíveis no quadro destacado na tela forem iguais, o jogador ganha a rodada e recebe muitas moedas. Quantas são as possíveis combinações que pode aparecer na tela dessa máquina? Então vamos lá, né, pessoal? O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a máquina caça-níquel, ela tem 3 figuras. Essas 3 figuras elas vão se posicionar na primeira casa e na segunda casa, conforme está aqui, né? Eu tenho a estrela, o fruto e o sino. Percebam uma coisa, eu tenho aqui para a primeira, vamos começar, tanto faz eu começar tanto pela primeira quanto na segunda. Se eu tenho 3 objetos, 3 elementos, que é a estrela, o fruto e o sino, um dos 3 pode aparecer aqui, não é? Bem, ele diz que o camarada vai ganhar se as 2 imagens forem iguais, né? Ó, se elas forem iguais, o jogador ganha a rodada. Então, está dizendo o quê? Está dizendo que eu posso ter imagens se repetindo nessas 2 casas. Então, eu posso ter uma das 3 aqui. Logo, o total de possibilidades vai ser 3 vezes 3, que dá quanto? Dá 9. Então, a máquina pode gerar aí
9 combinações diferentes. Foi claro? Vamos para essa outra aqui, ó. Continuando nessa pegada do cassino, eu digo assim: no cassino do navio existe outra máquina caça-níquel semelhante à anterior, que possui 2 símbolos diferentes, os algarismos 0 e 1. Tá bom? Na tela dessa máquina aparecem 3 algarismos. Quantas são as possíveis combinações que vai poder aparecer nessa máquina? Então vamos lá, né, pessoal? Eu tenho 3 casinhas. Eu posso ter aqui na primeira casinha, nessa primeira posição, eu posso ter quantos símbolos? Eu posso ter 2 símbolos, não é isso? Nessa outra casinha aqui pode aparecer um dos 2. E nessa outra também pode aparecer um dos 2, que é o 0 ou 1. Então o total de combinações que eu vou ter vai ser 2 elevado ao cubo, que dá 8. Então a máquina vai me gerar 8 possíveis resultados. Olha essa questãozinha aqui agora, ó. De quantas maneiras 2 casais podem se sentar em 2 degraus de uma escada para tirar uma fotografia, se em cada degrau deve ficar um casal? Então aqui é o seguinte, ele quer saber de quantas maneiras 2 casais podem se sentar para que tire uma foto, né? De modo que em cada degrau fique um casal. Então vamos pensar assim. Eu tenho aqui primeiro degrau, né? Primeiro degrau e segundo degrau. Como são 2 casais, né? Aqui não, né? Que são 2 casais em 2 degraus. Nesse primeiro degrau eu posso ter quantas pessoas para ocuparem essa posição aqui? Eu posso ter uma das 4 pessoas. São 2 casais, logo eu tenho 4 pessoas envolvidas nesse conjunto. O camarada que senta aqui, vamos supor que sente um menino aqui. Obviamente, automaticamente, quem tem que sentar do lado dele é a sua companheira. Então só sobra uma possibilidade. Então o que vai acontecer aqui agora? Ó? Eu já tenho 2 pessoas ocupando esse degrau aqui. Então me restam quantas aqui? Vai me restar 2 e 1. Então eu vou ter aí o total de possibilidades, que é 8, né? Porque é 4 vezes 1, vezes 2, vezes 1. Esse eu não precisava nem colocar. Tudo bem, gente? Entenderam aí? Ó, cuidado nisso. Eu tenho 4 pessoas que podem sentar aqui no primeiro lugar. Vinculado a essa posição aqui tá a outra posição. Então quem senta aqui vai ter a sua parceira ou seu parceiro do lado. Com isso eu já excluo 2 pessoas que já estariam aqui em cima. Aqui embaixo só vai me restar quem? As 2 pessoas, o homem ou a mulher, e o seu companheiro ou sua companheira ao lado. Então o total de possibilidades que eu possa permutar aí vai ser justamente 4 vezes 1 vezes 2 vezes 1, que é o total de possibilidades. Pessoal, então eu espero que vocês tenham compreendido esses exemplos, tenham fixado bem essa ideia do princípio fundamental da contagem. Claro, é uma aula introdutória, eu trouxe para vocês alguns exemplos. No decorrer desse nosso curso, nós teremos algumas aulas de resolução de exercícios. E aí essa aula de resolução de exercícios vai envolver exercícios com um certo nível de complexidade. A gente vai fazer tudo dentro da graduação, né? Fácil, médio e um pouco mais complexo. Para você que está se preparando para a prova do Enem, para você que está se preparando para concurso público, quer aprender matemática, quer se ligar nas questões, então fica aqui no canal, se inscreve, dá um like nesse vídeo e forte abraço a todos!